Belisco, edificando vidas, levantando as pessoas por todas as nações. Estamos aqui nesta tarde com a pastora Neilma e também com a missionária Pérola. Louvado seja Deus, o pastor Jorge, o diretor da Converte, meu esposo Adernaldo de Santana e também a missionária Cris, me mantinho, que daqui a pouco, se assim o Senhor permitir, ela vem. Louvado seja Deus. Vamos orar e iniciar essa programação, porque o Senhor nesta tarde quer falar muito ao teu coração. Vai ter um testemunho para você que está com o seu casamento, passando por dificuldade. Vou contar um pouco breve do que Deus, como foi que Deus me resgatou, como Deus restaurou a minha vida, a minha casa, o meu lar, e Ele pode fazer na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar nesta tarde essa programação nas tuas mãos. Eu quero apresentar os ouvintes, Senhor Deus, nos quatro cantos da terra. Senhor Deus, eu quero nesta tarde interceder do profeta de intercessor pelas nações, pelo Brasil, pelos países afora, aleluia, por Jerusalém ou Israel, aleluia, meu Pai, nesta tarde, Senhor Deus, alcança, meu Pai, aleluia, multidões, Senhor Deus, para que pessoas venham para o teu reino, porque estamos na última hora, Senhor, estamos nos princípios das dores, Senhor Deus, e tem muitas almas, muitas pérolas, Senhor Deus, para ser alcançadas, Senhor Deus, para o teu reino. Pai, é por isso que estamos aqui nesta tarde. Pai, nesta tarde visita os hospitais, os presídios, moradores de rua, as famílias, crianças, jovens, adolescentes. Senhor Deus, visita as casas, entra nas casas, repreendendo, Senhor Deus, o espírito da morte. Oh, Senhor Deus, visita lá, Senhor Deus, vai onde nós não podemos ir, Senhor, e cura, Senhor Deus, aqueles que se encontram acamados, Senhor Deus, nas UTI, na CTI, ala vermelha, ala amarela, setor de trauma, centro cirúrgico. Oh, meu Pai, alcança cada alma, arabaçuia, necantaramanai. Senhor Deus, estamos aqui porque amamos o Senhor e porque amamos, Senhor Deus, a obra do Senhor e as vidas, oh, Senhor Deus, que arde no nosso coração. Meu Pai, nesta tarde, que o Senhor apareça e eu desapareça, que o Senhor cresça e eu venha diminuir. Senhor Deus, que nessa tarde seja tudo para a tua honra, para a tua glória, o teu louvor, a tua adoração. Apresentamos o diretor da Converte, sua esposa Mary. Senhor Deus, apresentamos nesta tarde, Senhor Deus, aleluia, Neilma, sua família, seu esposo, a vida também da missionária Pérola, seu esposo e sua família, sua casa, a minha vida, a vida dos meus filhos, Senhor. Eu quero apresentar, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, deste ouvinte, Senhor, seja cura, meu Pai, cura nesta tarde, seja libertação, liberta, meu Pai, seja restauração, restaura, meu Pai, nesta tarde. Oh, Senhor Deus, que nessa tarde, meu Pai, a unção, poder, que despedaça todo o jugo, meu Pai, nesta tarde, Senhor Deus, barreiras, correntes, portas de bronze, meu Pai, Senhor Deus, que portas venham ser abertas nessa tarde, arabaçói, decantaramanai, Senhor Deus, entra onde eu não posso entrar, meu Pai, e nesta tarde, Senhor Deus, como Moisés, que se encontrava no monte, Senhor, e ele levantava e erguia as mãos, Senhor Deus, e Israel prevalecia, assim, meu Pai, como ato profético, eu levanto as minhas mãos, Senhor. Oh, Pai, eu sou tão pequenina, meu Pai, daqui da cidade de Aracaju, oh, do estado de Sergipe, o menor estado, Senhor, aleluia, do Brasil, mas cremos, Senhor, como Davi, atrás das malhadas, Senhor Deus, ali estava um grande guerreiro, então cremos, Senhor Deus, que Sergipe, Rabaçu e Andecantaramanai vai impactar as nações. Oh, meu Pai, a nossa voz vai. Eita, Pai. Oh, Senhor Deus, querem calar os seus profetas, mas não vão calar. Nós somos os profetas da última hora, meu Pai. E nós vamos ligar e desligar. Eita, que eu estou toda arrepiada. Estou sentindo uma graça tão grande nesta tarde, meu Pai. Oh, Senhor Deus, não foi fácil. Grande foi a fúria do inimigo, Senhor, mas nós estamos de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor Deus, sacudiu, Senhor Deus, o nosso barco. Mas o inimigo não sabia das nossas almas que tinha um detalhe. Jesus Cristo de Nazaré estava no barco conosco. E quando ele está no barco, pode se levantar o mal. Aleluia, mas cai por terra, porque o Senhor, ele passa à nossa frente. Ai, Senhor Deus, o Senhor está passando aí. O Senhor está passando aqui. Aleluia. O Senhor está passando com lá. O Senhor está passando nos hospitais. O Senhor está passando nos presídios. Eu profetizo, meu Pai, homens e mulheres cheios do poder do Senhor nessa última hora. Oh, meu Pai, eu já creio, meu Pai, como o Senhor um dia me mostrou, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, a terra. Oh, um grande mar cheio de lamaçal. Mas a gente via, Senhor Deus, a gente acudir nas almas. Senhor, eu creio que nesta última hora, nós somos os profetas dessa última hora, Senhor Deus, que vamos sim, Senhor Deus, resgatar através do Teu nome, Jesus. Vamos, Senhor Deus, nas praças, nas ruas.
Oh, meu Pai, nos presídios, nos orfanatos. Oh, Senhor Deus, onde o Senhor, meu Pai, nos enviar, nós iremos. Porque Eclésias, para fora, o povo precisa estar nas ruas, nos lugares, Senhor, resgatando almas e trazendo-os para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora com a oração da pastora Neilma. Louvado seja Deus, em seguida a missionária Pérola. Louvado seja Deus. Pai querido e amado, nós apresentamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Pedimos que o Senhor, nesta hora, Pai, esteja nos enchendo mais do Teu Espírito, para que nós venhamos transbordar, Senhor, para pessoas que se encontram do outro lado, precisando ouvir uma palavra, precisando, meu Pai, ouvir um consolo. Meu Deus, venha que o Senhor venha nos usar nesta hora para estar cortando os laços através da Tua palavra. Que o Senhor venha desfazer todo o mal. Prepara, Senhor, cada coração que vai ouvir a palavra hoje, para que esta terra esteja fértil, esteja uma terra boa, esteja preparada para que quando esta semente cair, ela venha dar fruto, Senhor, ela venha florescer, Senhor. Que nesta hora seja repreendido todo espinho, Senhor, que cresce em meio à tua semente, para frustrar o crescimento da tua palavra, da boa obra que o Senhor tem na vida de cada um. Vai trabalhando, Senhor, porque entendemos que tu és o Deus de perto e Deus de longe. Vai fazendo aquilo que nós não podemos fazer, aleluia, estando perto, mas o que a tua palavra faz quando alcança vidas. Salvação, Senhor. Traz a salvação, Senhor, para aqueles que precisam, Pai, dela, para aqueles que estão buscando também, Senhor. Traz a cura para aqueles que precisam, aleluia, de cura. Sim, traz restauração de lares, para lares que precisam ser restaurados. Aleluia. Ainda, meu Pai, que eles precisem ser reconstruídos e não só restaurados. Então, reconstrói, Senhor, porque Tu és o Deus da glória da segunda casa. Aleluia. Tu és o Deus de reconstrução. Então reconstrói, que o Senhor venha fazer, meu Pai, neste momento, milagres e maravilhas, sobre o que está escrito na Tua palavra, que sinais e maravilhas nos acompanharão. Então hoje, Senhor, testemunhos sejam dados, sim, depois desta programação, sim, que o Senhor venha, meu Pai, está agora impactando, sim, através da Tua palavra, porque o Evangelho é poder de Deus. Amém. Então nós, aleluia, cremos no Teu poder a partir de agora, depois que a palavra foi liberada, nós acreditamos, Senhor, nos testemunhos, na transformação, na restauração, através do poder que está no Evangelho, através do poder que está escrito na Tua palavra, através do poder que está sobre as nossas vidas, porque sobre nós está a autoridade do Espírito Santo. E nós acreditamos, como Pedro acreditou, quando encontrou aquele cego, aquele coxo, Senhor, que se encontrava ali diante daquele templo, na porta do templo, e ele ali, meu Deus, prostrado, não entendendo mais o que seria dali por diante da vida dele. Mas a Tua palavra diz que Pedro nada tinha, mas quando olhou para ele, entendia o que estava sobre a vida dele. Aleluia. E o que estava sobre a vida de Pedro era autoridade e unção, autoridade para levantar, aleluia, coxos, autoridade para levantar pessoas que se encontravam prostradas no meio do pecado, para cegos enxergarem, aleluia, porque o Senhor nos deixou os sinais e maravilha, sim, e hoje está sobre nós. E hoje, Pai, nesta tarde eu profetizo sobre todos, Jesus, milagres, curas, amém, sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, Pai, nesse momento de intercessão, ó Pai, crendo no poder da oração, estamos aqui, ó Pai, nos posicionando, Pai, como atalaias de Ti. Pai, para poder, ó Deus, ministrar, Pai, a Tua palavra, Senhor, orar, clamar ao Senhor, ó Deus, pelos lares, ó Deus, vai visitando cada lar nesta tarde, vai adentrando, Pai, em cada vida, Senhor, vai visitando cada coração, que haja salvação, Pai, nesta tarde, sim, que vidas venham ser tocadas, impactadas pelo poder da Tua palavra. Deus vai restaurando, vai renovando vidas, meu Deus, vai libertando, Pai, das cadeias, ó Pai, porque nós cremos no poder da Tua palavra.
Senhor, Tu és, ó Pai, o Deus de guerra. Tu és, ó Pai, o Deus que peleja por nós. Vai visitando, Pai, o coração, ó Pai, dos casais. Vai restaurando os seus casamentos. Vai restaurando, Pai, cada lar, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja real, Pai, em cada vida, em cada lar nesta tarde, Pai. Que a paz do Senhor possa exceder todo entendimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, vai repreendendo, Pai, todo espírito de guerra, de contenda, Pai, nos lares, ó Pai, em nome de Jesus. Entre pais e filhos, entre casais, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu esta autoridade, Pai, em Teu nome, e no Teu nome há poder, Senhor, para desfazer as obras de Satanás, e nos colocamos aqui, Senhor, como atalaias do Senhor, ó Pai, nos colocamos na brecha, Senhor, por estas vidas, que o Senhor venha, Pai, visitar, abençoar, Pai, cada lar, Senhor, que os corações estejam, Pai, abertos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, e serem, Pai, restaurados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Te engrandecemos, ó Pai, porque a Tua presença é que faz a diferença, Pai, neste lugar. É a unção do Senhor que quebra o jugo. É a unção do Senhor, Pai, que desfaz, ó Pai, todo laço, que fecha a cova, que fecha, Pai, a boca do falso leão. E aqui estamos, ó Pai, clamando como Jeremias, porque a Tua palavra nos garante, Pai, aquele que clama tem resposta. E o Senhor vai agir, o Senhor já está operando, Pai, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E nós temos vitória, Pai, confiamos no Senhor, porque Tu és o nosso Deus que nos dá vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eita glória. Continuando aqui, louvado seja Deus, né? Amém. O pessoal que está aqui conosco, né? Aleluia. Aqui no Instagram e no Facebook, Glória e aqui diretamente na Converte, amém? Vamos iniciar aqui, primeiramente, né? Eu vou estar aqui trazendo uma reflexão, vou estar passando aqui coisas que o Senhor fez durante esses 4 anos, né? Através dessa programação, esse canal evangelístico que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Eu creio que esse canal, às vezes eu entro assim no Instagram e eu vejo, meu Deus do céu, quanta baboseira, né? E a gente vê que nós hoje temos que sim que entrar nesses lugares, né? Se a rede social, como a TV, como a rádio, né? No normal, ela alcança vidas. Então nós também tem que estar entrando-se nesses lugares, aleluia, para edificar vidas, porque uma alma é muito sim preciosa para o Senhor. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E eu e você precisamos, carecemos um dia, né, desse arrependimento, nascer de novo. Nicodemos não entendia o que era nascer de novo, mas o Senhor disse, olha Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E nessa tarde o Senhor vai resgatar a sua alma, amém? Amém. Nessa tarde, igreja, eu quero aqui primeiramente engrandecer, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Nesta tarde você não está participando somente de uma live, né? Você está participando de um culto, porque a Bíblia diz onde tiver 2 ou 3, e aqui tem muito mais pessoas. Amém. Só aqui dentro da Rádio Converte, estamos em 5 pessoas, né? O pastor Jorge, o diretor, meu esposo, a missionária Pérola, eu estou aqui, a irmã Ana e a pastora Neima, estamos aqui reunidos. Então o Senhor já se faz presente aqui na casa, e o Senhor se faz presente aí na sua casa. Estamos cultuando nesta tarde, aleluia. Não estamos brincando de ser cristão, mas estamos cultuando ao Senhor. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, igreja, eu quero aqui falar para vocês como iniciou, né? A minha vinda à TV Converte. Eu lembro que eu fazia, já vou passar um pouco, o evangelismo no hospital, nas casas, nas ruas. E aí, quando o grupo se acabou, né, houve problemas no meio das irmãs, nas suas famílias, e deixamos de fazer o evangelismo no hospital. Mas me inquietava muito aquilo. E teve uma missionária, a missionária Sônia Santiago, fazia um programa aqui, que não era nesse local, era no lugar anterior. E eu vi ela uma vez, ela disse, olha, missionária, me assista, que eu estou agora no Facebook, na Converte TV Web. Só que o meu coração na época era para ir para a rádio AM 770, que era um canal que tinha, né, da RIAV. Só que quando naquele ano nós estávamos me programando, vendo formas de ir para aquele local, o local fechou e abriu a FM, agora com o secular, não mais com o evangelho do Senhor. E quando eu vi a missionária, eu disse, meu Deus, mas está assim, eu não queria estar assim, se vendo isso, aquilo, outro. Aí eu disse, como é que faz? Ela, vou lhe dar o contato dele e você entra em contato. Eu vim, conversei com o pastor Jorge, e estou aqui, né, em 15 de setembro de 2017, foi quando eu vim para a Converte TV Web, né?
naquele momento, e hoje, para honra e glória do Senhor, continuamos aqui. Não é fácil, muitas das vezes a gente ficava pensando, meu Deus, eu vou sair do meio da comunicação. A gente via tantas coisas no meio dessas lives, e eu digo, Jesus, mas o Senhor sempre usava alguém, confirmava que não era o tempo, e que sim, o Senhor me chamou para essa época. Toda vez que eu dizia, meu pai, eu vou, às vezes não era nem por falta de dinheiro, alguma coisa, eu dizia, meu pai, eu não vou mais para aquele lugar. Aí eu disse, não, eu vou ficar no meu secreto, no meu escondido. Aí quando eu ia em um lugar, eu sempre estava, Deus disse, não é o tempo, permaneça, porque através de lá, vidas estão sendo alcançadas, né? E eu continuei, tenho permanecido aqui para honra e glória do Senhor. Então, igreja, como iniciou? Uma vez eu estava na madrugada buscando ao Senhor, Senhor, qual é o próximo passo? O hospital não estamos mais fazendo evangelismo, eu não posso ir fazer o evangelismo dentro do hospital, tem que ter uma equipe. E aí eu estava assistindo a missionária Isa Reis, numa madrugada, eu estava numa madrugada, mais ou menos 2 para 3 horas da manhã, ela falando sobre a Viva Dorcas. E ela disse, você pode ser a próxima Dorcas aí onde você está. Faça a diferença, faz um bolo. Como ela disse, vai. Tem muitas almas perdidas, tem muitos desviados. E naquele momento começou a arder no meu coração. E eu disse, Senhor, o que essa mulher, nem conhecia ela estava no ano de 2017 por aí, iniciando, né, a missionária Isa Reis. E eu disse, pai, se essa mulher está ardendo no meu coração, e o que ela disse, realmente tem muitas pessoas buscando, procurando, eu vou criar um grupo do WhatsApp agora. Aí criei, nem sabia como criei o grupo do WhatsApp com Dorcas Levanta-te. E eu disse, eu vou começar a pedir alimento, vou começar a pedir roupa, e eu vou começar a ir. Igreja, aquilo que parecia, aparentemente, quando eu vi era a minha garagem cheia de roupa, era Deus naquele ano, ele já tinha me dado uma providência, eu fiz um voto com o Senhor, comecei a distribuir, e depois eu comecei a ir para as casas, para as ruas. Isso foi no ano de 2015, quando eu criei o grupo Dorcas Levanta-te. 15 de agosto de 2015, lá do grupo, né, Dorcas Levanta-te. Foi a palavra que o Senhor me deu, né? E ali comecei a pedir, começou Deus assim, fazer grandes coisas. Fomos fazer a obra no hospital, vamos fazer a obra nas ruas, nas casas. E igreja, aquele projeto ardia muito no meu coração. Porque sabe o que é a igreja? Você chegar, a primeira... Ela está aqui comigo no Instagram, Mantinho, a missionária que também fez missão aqui comigo. Quando eu encontrei a missionária Cris, né, Jesus, eu não vou chorar. Eu não vou chorar, não vou me emocionar. Quando eu conheci a missionária Cristiane estava no pior momento da vida dela. Há anos casada, o esposo larga ela estava com a casa dela sem energia. Quando eu vi a situação dela comendo cuscuz 3 vezes ao dia, sabe o que é isso, igreja? Comer cuscuz 3 vezes ao dia. E quando eu entrei naquela casa, que eu vi aquela casa devastada, uma mulher abatida, e eu disse, Jesus, eu vejo que o Senhor está no negócio. E eu disse, eu vou ajudar essa mulher a se levantar. E hoje, igreja, de eu ver missionária Cris, muitos até do grupo, Mulheres de Deus, diziam assim, para mim, chegar, dizer, Ana, ela quer se aproveitar. Irmã, abra do olho, ela tem que trabalhar. Arranjamos emprego para a missionária Cris. Mas muitas das vezes eu dizia, Jesus, será que eu estou agindo pela emoção? Mas o Senhor via e renovava e dizia, não desista dela. O que precisa mudar é a mente dela. E igreja, Deus começou a fazer uma grande obra. De repente a missionária Cristiane, Mantinho, como eu chamo ela, né? Mantinho foi para Goiânia. E lá Deus começou a fazer uma obra, passou um tempo lá, voltou. Agora em ver a casa da missionária Cristiane, a mente mudada. Deus fazendo uma grande obra na vida dela. Em pouco tempo ela foi ungida no ministério dela como missionária. Depois fez o programa aqui comigo, na Converte por um tempo. Depois o Senhor direcionou fazer novamente o programa só. Então, Deus nos chama o evangelho para a gente levantar pessoas. Porque Jesus, ele levantava, ele não abatia. Então, a função de Jesus Cristo foi vir libertar, curar e restaurar aquilo que se havia perdido. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Igreja, não basta eu botar um título de missionária ou de pastora, mas o que eu estou fazendo na vida do outro para modificar aquela vida. Então, a missionária Cristiane é a minha primeira Dorquinhas, a primeira Dorcas que Deus me deu. E hoje eu olho assim para ela e digo, eu digo até para ela que agora você é rica, chique e rica, né, Mantinho? Queria muito que ela estivesse aqui, né, mas ela está em coisa, se der tempo ela vai chegar aqui para dar uma palavra, mas se assim não for, tudo bem. Então, igreja, é isso a diferença de ser diferença na vida de outras pessoas. Eu quero falar agora um pouco das ruas, quando a gente começou a entregar comida,
quando a gente começou a entregar roupa nas ruas, quando foi um dia, naquele evangelismo, eu nunca me esqueço, aqui no São Carlos, eu não sei se é Parque São José, não me recordo, e fiquei impactado. Tinha uma mulher que ela estava na rua sentada, foi o ato mais que eu me recordo e vou levar para o resto da vida. E aquela mulher estava caída, bêbada, e eu cheguei e dei um folheto para aquela mulher. Eu disse, Jesus, eu até na hora, o homem às vezes quer vir a coisa natural e dizer bem assim, como é que essa mulher vai ouvir a palavra de Deus? Olha o estado dessa mulher. Me veio no espírito isso. Nós somos falhos, né? E eu disse, olha, nós daqui a pouquinho estamos indo ali entregar, no final de linha, nós vamos entregar roupa e alimento. Se a senhora puder, vai. Ela, bêbada, pegou o folheto, olhou assim, ela dizia, minha filha, eu entendia que era minha vida, minha vida. E é quando eu vejo aquela mulher sobe, já aquela mulher, quando chegou para mim, aquela mulher me abraçou. Ai, meu Deus, cachaça pura. E quando aquela mulher, Deus usa quem Ele quer, aquela mulher me abraçou. Ela disse, permaneça. Olha, igreja, aquela mulher disse, permaneça fazendo isso. Eu disse, a mulher não estava lá embaixo, bêbada, caindo nos pedaços no chão, e agora essa mulher já está assim, levou a cesta, agradeceu. Nesse dia houve um desencontro. A irmã que foi para o evangelismo, ela era dali daquela região, e ela tinha sido roubada, ela voltou para casa. Irmã, eu não tive cabeça, um homem passou, eu estava ali tentando entrar em contato com você. Na hora que eu estava entrando em contato, roubaram o celular. E eu comecei a dizer, olha, irmã, aconteceu isso. E ela disse, irmã, aquela senhora que você evangelizou, que foi pegar, aquela mulher desviada. Aí ela começou a contar a história. Aquela mulher era de uma igreja, Assembleia de Deus, e a filha dela foi pegar na casa do vizinho manga, e aí tinha um fio que botaram, né, fio elétrico, e a filha dela morreu no quintal, tentando pegar uma manga, a criança. E aquela mulher ficou desorientada, se desviou, entrou na cachaça. Então, quando ela dizia, minha vida, eu entendia, não, era minha filha, minha filha. Então, igreja, nós temos que ser a resposta nessa última hora. Não basta dizer, eu te amo. Como? A fé sem obras é morta. Obras não salvam ninguém. Eu posso dar, pegar os meus bens, vender tudo e dar. Mas se, na verdade, não exercer o amor, nada vai adiantar, porque obras não salvam. Eu quero dizer isso. Mas, do que adianta você dizer que tem fé, que ama a Deus, que ama a Jesus, se você não faz as obras que deve fazer? Vocês que assistem minha programação sabem que eu nunca fico aqui postando. Fui ali, não sei quantas cestas básicas. Até o momento, no começo, eu comecei a fazer, mas o Senhor repreendeu. Assim, eu senti disso, uma incomodação, que é aquilo que você faz. Mas sabe de uma coisa, quando a gente pede uma oferta a algo, as pessoas querem ver também o que você está fazendo com aquela oferta, né? E essa semana eu fui na casa de uma missionária, uma amiga minha, ela disse, irmã Ana, divulgue, por que você não vejo na sua programação o Pix? Eu digo, irmã, eu não cobro nem para pregar, eu não cobro nem... Irmã, bote. Deus disse que Deus vai ofertar. E Deus já vinha ardido, porque eu vim para a programação e eu faço hoje no oculto, no escondido, né? E no profundo onde ninguém vê. Então, igreja, eu quero dizer para você que nós, tudo que Deus traz às nossas mãos é para compartilhar, é para dividir. Não é para a gente ser egocêntrico. Então, Deus está contando nesta tarde, com as Dorcas nessa tarde. Está em Atos 9, 36 a 41. A palavra de Deus diz que em Jope tinha uma Dorcas, né, uma mulher o qual morreu. Ela supria as mulheres viúvas, necessitadas, dava esmola. E naquele momento aquela mulher morre. Mas naquele momento Pedro estava naquele lugar e chamam Pedro, e Pedro chega naquele lugar onde estava aquela mulher e disse, Dorcas, levanta-te. E aquela mulher se levantou, o qual muitas viúvas se alegraram porque choravam, porque Dorcas estava morta. Mas o plano de Deus não era a morte para Dorcas, mas que ela revivesse, porque tem muita obra para Deus fazer na minha vida e na sua vida. Então, nesta tarde, igreja, o Senhor está lhe chamando para você ser Dorcas na vida de outras pessoas e levantar novas Dorcas, como um dia na madrugada, Deus falou comigo e me levantou para ser resposta na vida de outras pessoas. Eu quero dizer que você pode sim ser uma Dorcas na vida de outra pessoa. Sabe o que é que você está em casa, ser sensível ao Espírito Santo e o Senhor dizer, olha, esse dinheiro oferte. Olha, você vê na casa de alguém, aconteceu algo, até com a missionária, quando ela resolveu reformar, eu tinha dito a ela, Cris, mantinha no momento quando sua casa for reformada. Sabe de uma coisa, um pedacinho meu vai estar naquele lugar. E estava faltando a pia dela. Quando eu fui comprar, a pia tinha de vários valores. Mas no momento o Espírito de Deus disse,
compre a pia como se fosse para você. E naquele momento eu comprei a melhor, a de inox. Por que eu estou dizendo isso? Igreja, não é para se vangloriar, porque senão eu já tinha botado aqui cartaz, mas é para dizer a você, quando você der o melhor para o seu irmão, quando você fizer, dê o seu melhor, não o pior. Porque Deus, ele se agrada segundo aquilo que você faz no seu coração. Então, se você não quer dar para o outro aquilo que você não queria receber, então dê o seu melhor, né? Louvado seja Deus. Então, nessa tarde, seja uma Dorcas na vida de outras pessoas. Deus está te chamando. Muitas das vezes você está esperando o quê? Quando Deus está dizendo, olha, eu já te chamei, eu já te escolhi. Então, o Senhor está levantando você nesta tarde para dizer, não é prostrado que eu te quero, não é desse jeito que eu quero você, mas eu quero te levantar, para você levantar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Né? Agora chegou um momentinho que eu vou contar como Deus resgatou a minha vida. Louvado seja Deus. Estamos aqui na Converte TV Web, no Conjunto Augusto Franco. Igreja, para aqueles que estão aqui me assistindo, que conhecem, né, a cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Eu sou aqui de Aracaju, nascida aqui. E eu morava no conjunto, no bairro 18 do Forte, mais conhecido como a Baixa da Cachorrinha, né, para os que conhecem. E naquele momento, com a idade de 7 para 8 anos, eu se mudaria para o conjunto habitacional. Na verdade, conhecido como o Conjunto Galinheiro, né, para algumas pessoas que conheciam o Conjunto Augusto Franco. E eu vim morar aqui. E a minha trajetória aqui, não tenho pai, a minha mãe sempre trabalhou, eu fui criada com vó. E eu sempre fui criada de qualquer jeito. Mas Deus tinha um plano e uma obra na minha vida. Com 10 anos de idade, um vizinho que morava com frente à minha casa, eu brincava com a filha dele, né? Então, eu vivia Deus Ará. E aquele vizinho, ele intentou uma tentativa de abuso sexual na minha vida. E naquele momento começou a despertar na minha vida a sexualidade. Uma criança de 9 para 10 anos, 11 anos. E aí é como se houve um bloqueio na minha mente. Com o passar do tempo, um dia eu conversando com uma pessoa que entende da área da psicologia, eu entendi porque aquilo foi despertado na minha vida, né? E nesse momento, aos 12 anos, 13 anos, eu comecei a ser uma adolescente muito rebelde, para, na verdade, isso aí, como a psicologia diz, é chamar a atenção daquilo que não tinha, pai e mãe, né? Então, eu comecei a ser namoradeira, aqui no Conjunto Augusto Franco, para aqueles que me conhecem, as irmãs, amigas que me conhecem. Então, mas Deus tinha um plano e uma obra na minha vida. E eu me lembro que por muito tempo, eu dizia, eu quero sair dessa família. Eu sentia aquele abafo na alma. Na verdade, era o Espírito de Deus que já estava agindo na minha vida, a falta do Abba Pai na minha vida. Mas, na verdade, aquilo tudo que eu sentia, aquelas aflições na minha alma, as angústias, a tristeza, as amarguras, as coisas que eu queria botar para fora, na verdade, era a falta de Deus na minha vida. E com a idade de 14 anos, né, eu conheci o meu esposo, que hoje é até hoje o meu esposo, na pior fase da minha vida. Ele também mudando, eu mudando. Com 16 anos já estava casado. Eu fui pulando etapas. Com 20 anos eu tive meu primeiro filho com ele. E tive um relacionamento perturbado. Sabe como é o casamento de muitas pessoas? Se juntou, vai morar junto. Mas eu sempre sentia aquela angústia na alma. Aquelas vontades que muitas das vezes vinham na minha vida, tira a sua vida, você não presta, sua vida não vale nada. Eu sentia muito vazio, era muito vazio. Para aqueles que estão assistindo-me aqui nessa tarde e sabem o que é depressão, o que é opressão maligna, é terrível. Eu era uma pessoa muito atribulada de espírito, né? Então, eu era uma pessoa muito amargurada, um vazio que tinha dentro de mim, essa falta de cuidado de um pai e da mãe, aquele vazio, aquela lacuna que eu nunca tive. E quando uma vez, igreja, eu entrei numa igreja, eu estava desesperada, e na madrugada, por isso que eu disse a importância da igreja estar em todo lugar. Eu estava tão angustiada, nesse dia meu esposo estava trabalhando, e eu disse, estava angustiada, eu assisti aquela programação. E eu no outro dia disse para ele, me leve para aquela igreja. E eu fui, mas como disse, me aliviei, não me firmei. Mas Deus sempre enviava missionários no meu lar. Eu lembro que roda, vira, e um missionário pregar, mas eu ia, né, para aquele convite naquela igreja, mas nunca me firmava. Até que um momento, chegou uma fase no meu casamento, no meu relacionamento, brigas, traições, muitas coisas, falta de respeito. Aquilo que nunca existiu, porque começou como um relacionamento como o do mundo. Conheceu hoje, namorou, amanhã já está junto. E eu sentia muito esse vazio, essa vontade de me separar e viver minha vida. E quando um dia eu fui numa igreja,
E nessa igreja, quando eu fui, né, havia muitas pessoas que diziam que havia um trabalho de obra de bruxaria no meio do nosso casamento. Havia obra de bruxaria na minha vida. E eu ouvi aquilo, eu sentia que era o próprio Deus falando, porque eu sabia que aquilo que eu sentia, as angústias na alma, muita vontade de tirar a própria vida. E eu disse bem assim, naquele dia, estava passando um propósito, e eu disse, eu vou pegar esse propósito. E eu disse, Deus, abre uma porta larga para a minha vida. Eu disse assim para Deus, Deus, abre uma porta larga para a minha vida. E naquele momento o Senhor abriu essa porta larga, essa porta que foi aberta nessa empresa. E naquele momento eu não esperava que aquilo que Deus fez na minha vida eu não cumpriria mais uma vez. E eu fui trabalhar nesse local, eu fui promovida. Deus começou a me abençoar muito grande nesta empresa. Mas ali eu não sabia. Uma vez eu estava em um local e eu ia em vez em quando nessa igreja, eu estava quase me firmando, não me firmando. E eu lembro que um rapaz me chamou e disse, olha, se tem um lugar que desvia crente, é trabalhar em shopping. Se você não vigiar. E naquele momento eu escutei aquilo, eu disse, não, mas eu estou indo numa igreja, eu estou bem, agora as coisas estão em paz, as coisas estão andando, que era um laço do inimigo. Não demorou pouco tempo, igreja, eu entrei no pior fundo do poço. Eu quero falar nesta tarde para você que está me assistindo. Talvez eu estou falando, tenho plena certeza com pessoas que estão aqui no fundo do poço. Talvez você está afundado na bebida. Talvez nessa tarde você está afundado na prostituição. Você está afundado no lamaçal dos lamaçais de pecado, mas eu quero dizer para você que Deus tem obra para a sua vida. E naquela empresa, eu trabalhando, igreja, eu trabalhando naquela empresa, daqui a pouco eu já não estava indo mais para os cultos. Né? Fui promovida, as promoções. E o que aconteceu? Eu tinha comprado meu carro, estava conquistando coisas, as coisas estavam andando aparentemente na minha vida. Mas eu precisava o quê? A conversão verdadeiramente. Eu tinha me convencido, mas não tinha me convertido verdadeiramente ao Evangelho. E eu trabalhava com uma pessoa na empresa e daqui a pouco começou Satanás a lançar na minha mente. Eu não tive relacionamentos bons, como eu disse aqui no começo, vários namoros, a chegar ao ponto de casar. E também estava num relacionamento muito frustrado. E na empresa tinha uma pessoa que ela era do sexo oposto. A gente tem que até ter cuidado para falar, né? Porque nós não estamos aqui para julgar. Mas Deus é um Deus que, através do meu testemunho, eu creio que nessa tarde pode libertar você, porque conhecendo a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. E naquele momento eu comecei a admirar a sexualidade do outro lado. E quando eu vi, tinha um rapaz que ele trabalhava comigo, que ele era de outra religião, que servia os encostos. E eu comecei a falar para ele aquilo que eu estava sentindo no meu sentimento. Ele disse, eu vou dar um jeitinho. Maninha dá um jeitinho. Ele sempre dizia isso. Maninha era a mãe que ele servia nos encostos. E eu não esperava que eu ia estar no maior lamaçal da minha vida. E de repente, o meu esposo na época disse, a gente briga, mas sempre a gente volta. A gente brigava e sempre voltava. Mas ele percebeu que dessa vez era diferente. Essa vez tinha algo diferente. Eu disse, olha, eu decidi, eu vou viver minha vida. Eu não quero mais esse relacionamento. A única coisa que eu quero é somente o meu filho. Mas eu vou viver tudo que eu não vivi na minha vida. E assim eu decidi. Eu ia para boates gays. Eu ia para bares gays. Saía do trabalho em dívidas. Eu entrei no extremo onde eu estava cada vez mais emagrecendo, era fumando cigarro, eu bebia todos os dias praticamente, eu fumava cigarro e eu me separei, eu disse, eu vou viver minha vida. Eu estou gostando de uma mulher e agora eu vou viver com ela. E eu fui viver nesses anos. Só que as idas na igreja do meu esposo, Deus brotou um amor nele que ele nunca imaginava que tinha por mim, porque muitas das vezes ele dizia que estava comigo por causa do filho. Mas naquele momento ele voltou para o Evangelho, se converteu verdadeiramente. Em pouco tempo Deus encheu ele do Espírito Santo de Deus e desta vez ele começou a orar por mim e jejuar. Eu quero dizer para você que talvez você esteja na situação no seu casamento com um filho, não importa, com um parente, mas eu quero dizer, primeiramente, se tem o amor de você por esta alma, você clamar por esta alma, você orar, buscar a face do Senhor, eu creio que a intercessão, ela tem poder. Porque nessa época, quando ele começou a orar, jejuar, ele passava, era praticamente um dia, sem água e sem comida,
jejuando por minha vida. Irmã Ana, foi o jejum que mudou Deus? Não muda, Deus continua sendo Deus. Mas a sensibilidade no Espírito de Deus estava lá me tocando. Eu lembro que naquele dia, teve uma vez que o momento da oração, das intercessões dele por minha vida, porque eu estava vivendo uma vida que só a misericórdia do Pai para quem me via. E naquele momento eu me lembro que quando eu chegava ali morando na Francisco Porto, naquele apartamento, Satanás dizia bem assim no meu ouvido: pule desse apartamento. Eu comecei a escutar essas vozes por semanas e semanas. Quem está aqui e já passou por essa experiência, você vai saber do que eu estou dizendo. Só sabe quem passa. E toda vez que eu estava ali fumando cigarro mesmo, na janela daquele apartamento, Satanás vinha no meu ouvido: se jogue, você não vale nada. Veja, sua mãe não liga para você, você não tem pai, você não tem família, você não tem ninguém. Você não tem ninguém para você, você é nada. E toda vez que eu dizia: ai, que vontade de se jogar daqui, eu sentia e ouvia uma voz que dizia bem assim: não é esta vida que eu tenho para você. Naquela mesma semana, minha mãe entra em contato comigo. Aí minha mãe disse: minha filha, eu tive um sonho com você. Minha mãe mal ligava para mim. Eu até estranhei, eu digo, né, não sei, ela deve estar mal, porque ela ligar para mim. E minha mãe disse: minha filha, eu tive um sonho com você toda esquartejada. Ah, quando ela disse aquilo, no momento que minha mãe ligou, era o momento que eu estava geralmente ali naquela janela. Parece que Satanás marcava o horário ali certinho comigo. Era aquela janela e fumando aquele cigarro. E quando ela disse aquilo, parece que foi um despertar. E eu disse: eu já sei o que é isso. Eu não disse para ela, porque naquelas semanas passadas, Satanás estava muito agindo na minha mente, dizendo: se jogue, sua vida não vale nada. Eu já estava a ponto de me jogar daquele apartamento. Quando foi naquela mesma semana, depois da ligação dessa minha mãe, isso é para quem crê, é mistério do Senhor. Eu estava na Rio de Janeiro, para aqueles que conhecem, aqui em Aracaju, Sergipe, hoje mais conhecida como Avenida São Paulo, se eu não me engano, é a Avenida São Paulo. E naquela rua, para quem conhece, ela é bem larga, ela não tem ruas entrando, do lado da Faculdade Nassau. E eu estava ali para pegar o meu ônibus para ir para o trabalho. Eu estava naquele dia muito angustiada, com vontade de se matar, com vontade de tomar chumbinho, com vontade de tantas coisas. E eu estava indo para o meu trabalho. E passou um cara, um rapaz que eu creio que ali foi um anjo. E ele com roupas de mendigo. E ele olhou para mim e disse: Deus está contigo e Deus vai fazer uma grande obra. E eu olhei para cá para ver se vinha um ônibus naquela avenida enorme, não tinha ônibus entrando. Quando eu olhei para cá, cadê o homem? O homem sumiu. Naquela época eu disse: o que é isso? Será que eu estou tendo alucinações? Até o momento eu pensava que eu tinha tido alucinações. Porque de onde surgiu aquele homem? Que eu não vi um homem que toda hora eu ficava assim. Naquela avenida que é uma avenida que não passa ninguém, somente carro. E eu disse: de onde surgiu esse homem com vestes de mendigo, parecendo de mendigo mesmo, de chinela, com a roupa assim. E ele de repente fala de Deus. E cadê o homem? O homem sumiu. Eu disse: estou tendo alucinações. E fui para o meu trabalho. Naquela mesma semana, igreja, Deus envia 3 mulheres de Deus ao meu trabalho. Eu recebo um telefonema e tem uma pastora que chega para mim e diz assim: preciso ir falar com você. E essas 3 mulheres de Deus, eu disse: e agora? A loja onde eu trabalhava no shopping não tinha saída pelo fundo. Geralmente as saídas são pela frente. E eu disse: como é que eu vou fazer para fugir dessas mulheres? Vou ter que sair 1 minuto antes. E eu ficava naquele sentido: mas eu já marquei, ela vai vir aqui. O que é que essas mulheres querem comigo? E naquele momento elas me levaram para a Orla de Atalaia. Para quem conhece aqui em Aracaju. Pagaram um lanche para mim. Aí é que entra agora o Luiz Hermínio na minha vida. Essa pastora, ela foi para uma conversão com o Luiz Hermínio. E lá no ministério do apóstolo Luiz Hermínio, eles são assim, eles marcam com a prostituta, como se eles vão ter um relacionamento com essa prostituta. E aí eles marcam, levam ela para salão, compram roupa. E naquele momento a prostituta está achando que vai ter um encontro com aquele para receber. Só que quando chega lá vai um casal de pastores. E começa a pregar para essa prostituta. E assim eles levam eles para o retiro lá, que é no Mevan. E essa pastora, ela quando voltou de Santa Catarina, ela lembrou e ela disse: olha, vamos fazer isso com esse casal. Vamos atrás dessa mulher, vamos falar de projeto de Deus. Igreja, naquela tarde, aquelas mulheres passou. Era um dia de sábado, eu não me recordo o dia. Eu só me recordo o ano que foi em 2011, janeiro de 2011. E ela começou a falar de Deus, o que é família, o que é para mim. Aquela mulher tinha uma das intercessoras que eu já vi a carinha dela, ela angustiada, chamando para ir embora e a pastora ali. Quando foi naquele momento,
foi a palavra-chave para a minha vida. Aquela pastora olha para mim, ela já estava super cansada, e os demônios aqui, olha, falando tantas coisas no meu ouvido. Satanás vinha assim, os demônios vinham dizer bem assim, vai embora, não escuta essa mulher não. E naquele momento aquela mulher se vira para mim e disse bem assim, o que é que você quer? Amanhã eu vou no shopping, compro tudo o que está lá, mas não volte mais para aquele lugar. Volte para a sua família, volte para a sua casa. Esse não é o plano que Deus tem para a sua vida. E eu disse bem assim na minha mente, essa mulher nem sabe o que é meus calçados caros, minhas roupas caras, porque eu só vivia assim. Só vivia uma vida, o meu dinheiro todinho era só investido nisso, em coisa, para o lado da prostituição. Eu digo, e ela vai ter condição? Mas naquele momento, eu senti o amor daquela mulher por mim. Eu disse, meu Deus, ninguém nunca me amou como essa mulher está me amando. E isso dentro de mim, ela conversando comigo. Eu disse, tá bom. Foi a resposta que eu dei para ela, eu vou tentar. E foi naquele momento que nós chegamos na minha casa. Meu esposo tomou um susto. Aí ela disse, o que é, homem? Você não orou? Você não pediu? Receba a sua esposa de volta. Igreja, naquele ano, janeiro de 2011. Eu voltei para minha casa, os demônios muitas das vezes agindo na minha vida. Rapidamente a pastora me preparou, me levou para o encontro com Deus. Aqueles que têm igreja de célula sabem como é. Você passa 3 dias confinado. Primeiro dia é palavra, você indo. Segundo dia é libertação. O terceiro dia é o batismo no Espírito Santo. Eu lembro que eu dizia assim para Deus no momento da libertação, Pai, os demônios que estiverem em mim não me deixem envergonhar, porque se eu começar a gritar, manifestar como as outras igrejas que eu via, eu vou ficar envergonhada. E eu me ajoelhei ali, eu disse, o que tiver em mim, sai, 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 em nome de Jesus. E eu não manifestei. Aí meu esposo ficava perguntando para o pastor, o apóstolo, por que ela não manifesta? Aí disse, ei, ele sai com bocejo. Há várias formas, sai no xixi, sai nisso, aquilo, como os demônios saem da vida de uma pessoa. Mas na verdade ali, Deus sabia o que eu estava falando com ele no secreto. Naquele mesmo dia, quando eu cheguei em casa, do encontro com Deus, eu queimei tudo que não prestava. Eu fiquei praticamente sem roupa nenhuma, meus shorts curtos, minha sandália, nada, os brincos, tudo. E eu comecei a buscar a palavra de Deus. Eu lembro que naquele ano, mesmo ano 2011, eu via meu esposo cheio do Espírito Santo, toda hora orando em língua, se batizando. Eu digo, meu Deus do céu, será que é demônio? Eu não entendia. Será que é demônio? O que? Esse homem está endemoniado mesmo. Mas eu dizia, não, eu vou me submeter. Uma palavra, eu ouvi tantas palavras naquele encontro com Deus, mas uma palavra eu tenho levado esses 10 anos para 11 anos que vou fazer de convertida no Senhor, cheia do Espírito Santo. Foi uma palavra que está em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Mudei o número do meu telefone. A verdadeira conversão, igreja, é isso. Eu mudei de telefone, eu mudei de loja, porque a pessoa estava na mesma loja. Eu pude ser transferida para outra loja. Depois eu voltei para a minha loja de honra, porque foi a porta que Deus abriu. Deus não ia me tirar como vergonha daquele lugar. E aí, igreja, isso aqui é para quem crê em restauração. Mas quem crê, como diz, como é pregado hoje em muitos lugares, que Deus lhe chamou para ser feliz. Então, se seu esposo lhe traiu, sua esposa, largue ele e vai para outro. É isso que está virando as modinhas no evangelho. Mas eu creio em algo e isso eu vou continuar pregando porque um dia Deus fez isso comigo. Então, eu vou pregar naquilo que eu creio. E se eu creio na restauração, eu jamais posso chegar para ninguém e dizer, olha, no pior estado que o homem esteja, ou a mulher, e dizer, separe o seu marido do seu cônjuge. Jamais vai ouvir isso. Apesar que muitas das vezes vem, misericórdia, como é que você aguenta um caba desse? Mas eu não posso, porque eu tenho que lembrar da palavra e que um dia me resgatou e pode resgatar esta pessoa. E naquele momento, igreja, Deus fez uma grande obra. Logo comigo foi tudo rápido. Eu lembro que eu estava numa igreja que não era pentecostal. Deus começou logo a me batizar no Espírito Santo. Deus começou a fazer um mover na minha vida naquele momento. Em pouco tempo eu já estava no diaconato, em pouco tempo eu já estava... Depois dessa pastora que pregou para mim, porque foi para a igreja dela que eu fui, eu já era a terceira, era pastora, outra pastora, eu era a terceira no Ministério de Mulheres. Eu era do Ministério de Oração, tudo que tinha na igreja eu estava envolvida. Isso é para quem crê que o homem pecador, sabe, Deus pode restaurar. Que o homem, no pior estado que ele esteja, ou um traficante, ou um assassino, ou um estrupador, sabe, ele tem jeito se ele se arrepender verdadeiramente. Não é, como diz muitas pessoas, não, eles têm remorso. Remorso é diferente de arrependimento.
Remorso, você chora, daqui a pouco você volta a fazer as mesmas práticas. Mas comigo aconteceu o arrependimento verdadeiro, de dentro para fora. Não só foi de fora para dentro, não, foi de dentro para fora. E naquele momento, igreja, depois, um ano depois de a gente restaurado, eu casei na igreja evangélica. Quem diria, olha, aquela jovem aqui, doidinha, do Conjunto Augusto Franco, né? Para muitos, como diz, né, no mundo, uma que ninguém dava nada, uma filha sem pai, sem mãe, sem eira, sem beira, na bebida, na prostituição, e de repente eu estou entrando numa igreja evangélica casando. Foi ela, minha pastora aqui, foi no meu emprego, falou do amor de Deus para a minha vida, e que eles me casaram. No ano seguinte, Deus selou a nossa filha Ana Gabriela, né? Então, Deus restaurou a nossa sorte, Deus restaurou o nosso casamento. Eu quero dizer para você que a gente, sim, eu posso abrir a minha boca e dizer que eu vivo, eu sou falha, mas eu posso dizer para você que eu vivo o verdadeiro casamento. Sabe o que é unidade? Eu posso abrir a minha boca aqui para pregar de casamento, porque eu vivo, eu e meu esposo hoje, na unidade. Conosco não tem segredo de cartões de senha, de celular, cartão de crédito. Não tem, nosso casamento é uma transparência. Hoje nós vivemos a unidade, o amor. Para onde ele vai eu vou, é o meu amado. Para onde eu vou ele vai, vigiando a todo tempo, porque o adversário das nossas almas, ele não desiste. A todo tempo o inimigo das nossas almas, ele quer vir contra a nossa vida. Então aqui está um pouco da restauração que Deus fez na minha vida, e Deus é capaz de fazer na sua casa, na sua família, no seu lar, se tão somente tu crê. E Deus fez uma grande obra. E Deus está fazendo mais. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Quando eu olho assim, igreja, muitas das vezes vem pessoas, eu já escuto pessoas que dizem, por que está lá, por que está no Face, por que está no Instagram, por que está nisso? Mas só eu sei de onde Deus me tirou. E hoje eu sei como é maravilhoso uma boca que um dia não foi canal de bênção, onde sai água salgada, hoje sai água doce. Sai a palavra de Deus, porque Deus me ungiu, como diz em Isaías 61. Porque ele me escolheu e me ungiu. E ele hoje, através da minha vida, restaura outros casamentos. E hoje antes de vir para o programa, foi um atraso que só. Mas nós estávamos sentados na mesa da nossa cozinha, aconselhando. O casal, outra parte não estava, mas estava uma parte. E ficamos lá. Ele dava uma palavra, eu dava uma palavra, porque isso é a obra de Deus. Um dia Deus nos levantou e hoje Deus nos usa para a glória dele, para restaurar outros casamentos. Então você nesta tarde que está aí, eu não posso sair desta programação, aí eu não estou dando a palavra, né? Foi um pouco aqui do que um pouco Deus fez na minha vida. Vai estar a palavra, vai estar com a pastora que está aqui conosco, a pastora Neilma. A missionária Pérola já vai trazer uma reflexão. Então, nesta tarde, você sentou aqui para dizer que há jeito para a sua vida. Talvez também eu estou falando aqui com pessoas que você está na mesma vida que eu estava. Você está no poço, no fundo do poço, no lamaçal de pecado. Eu sei o que é isso, não é fácil. A vida que eu tinha era várias legiões de demônio. Para fazer o que eu fazia, só legiões de demônio. Mas como foi naquela vida daquela mulher que foi expulso 7.000 demônios, né? Da Maria Madalena. Eu quero dizer para você que nesta tarde, Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração para o seu lar. Não é em vão, porque eu estou contando esse texto, me dá cara para bater. Eu sei que em muitos lugares, quando Deus me levantou, que eu ia pregar, né, em alguns lugares, naquele momento que eu estava pregando, né, o povo empolgado, isso, aquilo, outro, a palavra, quando eu contava o meu testemunho, parecia um balde de água fria, sabe por quê? As pessoas, elas na verdade, elas dizem que crê na salvação do pecador, mas quando na verdade não é. Sabe por quê? É fácil eu falar e pregar para alguém que somente mente ou bebe. Mas pegar alguém que estava no lamaçal que eu estava, é para quem crê e dá um crédito como Jesus um dia me deu, é acreditar que aquela pessoa tem sim jeito para aquela alma. Então nesta tarde, você que está me assistindo, que você nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu nesse momento quero dizer, você já pode colocar aí, depois eu pego os nomes, se você tem o desejo de aceitar o Senhor como único e Salvador da sua vida, esta é a oportunidade que Deus separou. Não importa o que você fez, não importa o seu passado. Romanos diz assim, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele diz que das coisas velhas já passaram e é que tudo ele faz novo. Ei, meu irmão, quando eu olhar aquela doidinha aqui do Augusto Franco, aquela, né, como diz, uma sem braço e sem alça por aí,
de shortinho, só andava praticamente pelada pelas ruas do Augusto Franco, namorando com um, namorando com outro, sem pai, sem mãe, sem ninguém, fazendo o que eu queria e ninguém mandava em mim. E hoje o Espírito Santo de Deus manda em mim. Hoje o Espírito Santo mudou o meu semblante de dentro para fora e mais ainda aqui a parte de fora também. Porque ele faz assim, ele tira do lamaçal. Ele quer nessa tarde lhe tirar da lama e te colocar no luxo. Ele quer lhe fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você coloca aí, ou você que está precisando. Ô, meu irmão, tem muitas pessoas que se desviaram por causa do homem. Mas o homem não foi que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré. Então, na verdade, não olhe para o homem, porque se você olhar, você cai. Você tem que olhar para Jesus. É Ele que tem a salvação para você. Nesses 10 anos de evangelho, 4 anos aqui na Converte, eu tenho olhado para Jesus. Porque ai de mim se eu não olhasse para Jesus. Agora eu vou passar aqui, o pastor vai passar aí um pouco das pessoas que já passaram aqui pelo programa da Converte. Algumas está faltando porque eu não consegui encontrar o vídeo, eu printei, botei lá, criei um vídeo, vamos passar aqui. Então vocês vão ver aí um pouquinho, um minutinho, né, daqui do que Deus fez esse tempo aqui na Converte. O pastor vai estar rodando aí, depois um pouco do projeto Dorcas. Né? Louvado seja Deus. Deus, né? Aqui o diretor da Converte, pastor Jorge, no culto de ação de graça dele. Né, os ministros da Converte, quantos, né, ministros da Converte, eu e minha Lalinha, ali a minha benção, depois, né, pastor Rinaldi e a pastora Adriana, aqui a missionária Cleonice e a irmã Rose, a pastora Salete, que é o homem que fez por muitos anos conosco a obra no hospital, a pastora e apóstola Carla Guedes, louvado seja Deus, do Espírito Santo, pastor Gede e a pastora Patrícia, o pastor Albert também, Deus tirou ele do homossexualismo, hoje é uma benção, está lá em Goiânia, está chegando hoje em Aracaju. A minha pequenininha louvando pela primeira vez, o pastor Henrique da Madureira, a sua esposa Thalita. A ministra da Verbo da Vida, a Grace, também esteve aqui conosco. A missionária levita Verônica, louvado seja Deus. A missionária Cássia também esteve conosco. O pastor Demi, agora sua esposa Rose também. No tempo de pandemia, a missionária Dani, louvado seja Deus, né? A missionária Cris, que por um tempo fez o programa conosco, está ali, ó, nós lá louvando, a missionária Ana, a missionária Cristiane. Essa foi minha primeira Dorquinhas, né? Louvado seja Deus. E breve tem aí, né? Que estamos iniciando o nosso trabalho. Essa é a surpresa, pastor Jorge, que está, né? No oculto, no escondido, né? Aguardem. Depois a Adernaldo quer falar com o senhor. Louvado seja Deus. É isso aí, a surpresa, né? A cereja do bolo. Viu? Louvado seja Deus. Vamos passar. O senhor vai estar lá, né? Vocês vão estar lá em nome do Senhor Jesus nessa inauguração. E também agora vamos passar um pouco do projeto Dorcas. Em seguida, vamos dar início aqui para os vasos de Deus, né? Tá falando. Um pouco do projeto Dorcas, eu vou falar aqui um pouco, né? 4 anos do programa. Aqui as missionárias do grupo no hospital, o evangelismo no hospital, já teve assim, ó, já teve 12 pessoas. O evangelismo na Orla de Atalaia, a gente era Dorcas nas ruas, Dorcas nas comunidades, também com a Igreja Paz e Vida, uma pastora que eu conhecia, eu também fazia obra com ela. Dorcas nas casas, era onde a gente ia quando a gente sabia que alguém está precisando. Essa foi a casa da missionária Cristiane, que fomos lá, e Dorcas nos lares, o ato profético que a gente fazia nas casas. Aí junto com a igreja lá de Umbaúba, junto com os irmãos, né? E aparecem as flores, e o tempo de cantar chegou sobre as nossas vidas. Amém. Então, o projeto Dorcas, para você que queira ajudar, vou começar tudo de novo, o projeto Dorcas. Vou agora, como diz, já recebi a profecia da irmã, a missionária Mônica, e ela disse, irmã, bote o Pix, bote mesmo, porque você tem que votar a obra que Deus tinha com você. Então, eu vou votar a obra, depois eu vou estar colocando aí o Pix. Ela disse, até no dia do programa lá, os 4 anos, bota o Pix. E eu nem botei, porque eu vou votar com esse projeto. Porque o projeto que é? A gente, igreja, quando a gente sabe que alguém está precisando, quando passou aqui as roupinhas, a gente sabe que tem alguém que está precisando
A gente vai na casa, vê a situação e a gente vai comprar coisas, vai levar roupinhas, vai levar o que a pessoa está precisando. Tem uma casa para reformar, como foi a da casa da missionária Cristiane. A gente vai, tira, lava, pinta a casa, a gente faz isso. Isso que é você se dar pela outra pessoa. Nas ruas, a gente faz o evangelismo como faz o evangelismo nas ruas. Estamos em pandemia. A obra é no hospital. Votaremos para o hospital. Tem muita obra para votar, né? Não é somente aqui para estar pregando a palavra, mas a gente tem que fazer isso aí. Então, o projeto Dorcas, quando iniciou em 2015, foi isso aí. O projeto Dorcas, ele vai continuar. Então, tem aí a cereja no bolo, brevemente. A partir desses 4 anos, estamos iniciando, eu e meu esposo. Futuramente vou estar falando mais sobre o nosso ministério, né? Estamos iniciando depois de tanto tempo, né, pastor? Aí agora é o tempo que Deus está nos chamando para o nosso ministério, né? Já estamos lá tudo na preparação, né? Já estamos aos pouquinhos dando uns passos de fé e nós vamos iniciar aquilo que Deus já por muito tempo tem nos chamado, né? Louvado seja Deus. Então, nessa tarde, eu convido aqui, primeiramente, né? Vamos ver o pastor Jorge, o pastor da Converte, para estar trazendo uma palavra, o diretor. Eita glória, ele vai estar trazendo uma palavra aqui para vocês. Louvado seja Deus. Amém. Eita glória. Glória a Deus. É o pastor Jorge. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estou Amém. aqui com vocês. É interessante que, por mais que a gente já conheça, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir o testemunho da missionária, mas é sempre bom quando a gente ouve, para que a gente tenha a certeza. Quando eu digo assim, a gente tem a certeza, é bem como a missionária falou. Nós temos, mas é sempre bom você estar testemunhando, você estar mostrando que Jesus fez, que Jesus faz e que Jesus sempre fará, né? Então eu separei aqui essa semana, estava fazendo a minha palavra de bênção e separei aqui uma que tem como tema: a salvação, ela é individual. Efésios, no seu capítulo 2, versículo de 8 a 10, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus, né? Então, amados, por mais que nós venhamos a ter a certeza, ter a convicção que a salvação, ela não é uma conquista mediante aos nossos esforços de formas individuais. Até mesmo porque ninguém vive sozinho. Nós podemos até morrer sozinho, mas nós nunca iremos. Um ser humano, ele não pode dizer que ele vive sozinho, porque ele precisou de alguém para nascer, ele precisou de alguém que o cuidasse, principalmente no início da sua vida. Então, nós precisamos um dos outros. Isto é fato. Verdade. Então, Deus é quem nos dá a salvação, mas tudo que Deus faz é na ordem e na decência. Verdade. Deus tem um propósito. Ultimamente a gente tem escutado muito aqui que Deus não une pessoas. Estranho, pastor? Deus não une pessoas, não. Deus une propósitos. Verdade. Então Deus faz com que as pessoas estejam juntas porque Ele tem um propósito. Amém. Na vida Verdade. Daquelas pessoas. E nós temos que ter cada vez mais a certeza que, por mais que a salvação seja individual, o Senhor, Ele nos chama para viver em um único corpo. Nós temos que viver um para os outros. É isto que agrada ao Senhor. É isto que faz com que o Senhor, Ele olhe para nós, assim como um dia Ele olhou e disse: olha, não temos justo sequer. Eu vou acabar com esta raça humana porque não tem
um justo sequer. Mas de repente ele olhou assim e disse, mas aquela pessoa me agrada. Eu me agradei de Noé. Noé não era justo, mas ele foi justificado pelo Senhor. Porque o Senhor viu a forma que ele vivia, não só para ele, mas ele vivia para os outros. Ele não queria o que era bom somente para ele, mas ele tentava, olha rapaz, vamos modificar a vida, vamos fazer algo para que ajudemos uns aos outros. E quando Deus olhou, ele disse, por mais que não tenha nenhum justo, mas eu me agradei de você. Eu me agradei de você, Amém. Ana. Eu me agradei Glória de a você, Jesus, pastora. eu creio. Eu me agradei de você, missionária. Eu me agradei de você, meu querido pastor, né, que em breve estará aí fazendo a obra do Senhor, cumprindo um propósito do Senhor. E você que está me ouvindo, Deus se agradou de você. Então, por isso que você é um daqueles que está predestinado a ser salvo, não porque você é bom, não porque você faz boas obras, não porque você é caridoso, não porque você é um bom marido, um bom filho, um bom pai, não. Mas porque a graça e a misericórdia de Deus se derramou na sua vida para que você fosse tudo isso. Porque jamais você seria o que você é se não fosse a graça de Deus, a preparação de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos produzindo o fruto daquele que foi escolhido para a salvação. E não fazemos isso para que tenhamos o direito de ser salvo. Porque direito nós não temos. Mas Deus, Ele sabe honrar todos aqueles que o busca em primeiro lugar e que faz com que um ao outro possa dar o verdadeiro amor, né? Possa acolher, possa fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor. Então, amados, a salvação, ela é pela graça. Amém. Mas não pense que ela é de graça. Verdade. Não, ela custa caro. Ela custa um preço muito caro. Mas, por mais que venhamos a pagar, nós jamais teríamos condições de arcar com o custo da salvação. Porque foi preciso que o nosso Deus, na sua maravilhosa sabedoria, rico em misericórdia e graça, desse o seu próprio Filho para que viesse a pagar aquilo que jamais a gente conseguiria ter condições de pagar. E mediante a Ele, mediante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele estendeu esta bênção, esta graça para mim e para você, que busca o Senhor acima de todas as coisas, que crê no Senhor Jesus como o único caminho, a única verdade, e somente aquele que pode nos dar vida eterna e vida abundante. Amém. Então, meu amado, esta é a reflexão, pequena reflexão que eu tenho. E lembre, a estrada, ela é só sua. Porém, outros devem andar com você, para que nós não sejamos apenas uma unidade, mas que nós sejamos uma unidade dentro de um corpo, onde o cabeça é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e que Ele faça com que nós venhamos a entender o valor que tem a graça de Deus para a nossa vida, para a nossa eterna salvação. Então, que Deus nos abençoe e muito obrigado por essa grande oportunidade. Amém. Eita glória. Eita glória a Deus. Agora a missionária Pérola vai estar com a reflexão em seguida. A pastora Neilma vai estar trazendo uma palavra. Louvado seja Deus. Eita. Não, pode ir. Tudo bem. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui numa tarde, num culto festivo, né? 4 anos, né, do programa Dorcas Levanta-te. E eu quero glorificar ao Senhor pela vida da missionária Ana, por essa amizade a qual o Senhor nos uniu com um propósito, já foi bem falado aqui, né? Propósito esse de propagar o Evangelho, de crescermos juntos como o corpo de Cristo, né? E assim o Senhor, que é o cabeça, está nos direcionando, está nos
abençoando. Então, estou muito feliz por estar aqui, né? A honra e a glória toda é do Senhor Jesus. Quero trazer assim uma breve reflexão, uma breve saudação aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 1 em diante. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. Versículo 2. Êxodo capítulo 15, versículo 1 em diante. Estou no 2. O Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico. Glória a Deus. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. Verso 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Glória a Deus, só até aqui. O Senhor me deu esta palavra nas madrugadas e o Senhor falava no meu coração. Naquela tarde é tarde de celebração. Né? Porque aqui o título é Cântico de Moisés. Então Moisés ele celebrou ao Senhor, ele ofereceu a Deus um cântico novo. E Deus também quer colocar na minha e nos seus lábios um cântico novo. Porque nós temos lutas, irmãos, temos, mas a vitória é garantida. Deus ele abre o mar vermelho para poder lhe abençoar. E fazer com que você faça como Miriam. Do outro lado, depois da prova, você vai poder cantar. Só o Senhor é Deus. E só Deus é o Senhor. Porque Ele é homem de guerra. Aqui o texto diz, o nosso Deus, Ele é homem de guerra. Ele peleja essas guerras. Então você não está só. Não temas. Eu glorifico ao Senhor e sei que muitas provas a missionária passou, né, para poder estar aqui, perseverar nesta programação, mas como a palavra do Senhor nos garante, até aqui o Senhor tem sustentado ela. Quero liberar sobre a vida dela e sobre a sua vida também. Que até aqui o Senhor tem lhe sustentado. Não importa as dificuldades, as angústias, meus irmãos, mas tome posse desta palavra que é viva e eficaz. Porque ela traz resultado quando nós lemos e vivemos a mesma. Porque ela é lida e é para ser vivida. Então tome posse e o Senhor fala, o Senhor é a minha força. Moisés falou, o Senhor é minha força, não importa a circunstância. Eu tenho a convicção que Ele é a minha força. E por ter essa convicção eu vou cantar, eu vou celebrar, eu vou glorificar. E por isso estamos aqui juntos, né, celebrando junto com a minha irmã, a missionária Ana. Porque a Bíblia também diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então estamos aqui celebrando a vitória. Foi difícil, só ela sabe, as lutas, as pelejas, né, ela, o seu esposo, na sua comunhão diária com Deus, as guerras que ela foi travando, mas venceu, porque a Bíblia também nos garante e diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque a nossa força, Moisés aqui falou, vem do Senhor. Ele é a minha salvação. E por isso eu vou exaltar, eu vou glorificar ao Senhor. Né? Como também o salmista fala, o Salmo 100, celebrai ao Senhor com um cântico novo. Sirva ao Senhor com alegria. Irmãos, não deixe que as tribulações venham tirar a sua fé, nem a sua alegria de servir ao Senhor. Mas se alegre em servir ao Senhor em qualquer circunstância. E cante e glorifique ao Senhor. Então esta tarde é tarde de celebração. Celebre a Deus. Em todos os momentos de vitória, de guerras, celebre, porque o seu Deus é Ele que tem lhe sustentado, é Ele que tem lhe fortalecido, porque você é o que é, faz o que faz, é pela graça. Já foi falado aqui. E o próprio Paulo, né, quando Deus falou com ele falou o quê? Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Ele queria que tirasse o espinho. Quantas vezes nós queremos que tire alguma coisa de nós, alguma dor, alguma angústia? O Senhor, não, eu quero lhe ensinar aí na prova. Deus podia livrar Daniel da cova, mas não, eu vou manifestar o meu poder, a minha glória é lá dentro da cova. Então Deus, Ele é com você. Então creia que Ele é a sua força e celebre a vitória. Então também quero liberar uma palavra rapidinho para a missionária que o Senhor falou aqui rapidinho a mim. João 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu, o Senhor teu Deus, vos escolhi a vós e vos nomeei. Então, além de Deus te escolher, Ele dá um nome.
para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, eu vos conceda. Aleluias. Então o Senhor, não tenha dúvida disso, missionária Ana. Amém. Ele te escolheu, e por ele te escolher, você tem dado fruto através desse programa Dorcas, né? E tem testemunho, já foi contado aqui. Então toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus, esse quarto ano de muitos outros que virão, em nome de Jesus, porque o nome dele está sendo glorificado através desse programa. Então, você, ouvinte, continue sendo abençoado, acompanhe, seja edificado pela palavra do Senhor e receba a força de Deus nesta tarde e renovo para você continuar esta caminhada cristã, porque Deus, ele é a sua força, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Vamos estar agora com a oportunidade, com a palavra oficial dessa programação, né? Que é com a pastora Neilma, em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer também pelo convite e pela confiança. E sou grata ao Senhor por nesta tarde ser a ministra da palavra. Agradecer e também dizer que fui muito edificada por cada palavra que foi liberada aqui sobre as nossas vidas. Porque nós sabemos que Jesus, ele é a própria palavra. Aleluias. Que ele realmente tem nos abençoado, tem nos ajudado. E se hoje estamos aqui, é porque ele nos amou primeiro, é porque ele realmente está nos dando força. Nós entendemos e vemos que a irmã teve uma caminhada missionária, teve uma caminhada e tem até hoje, né, uma caminhada ainda. Eu lembro que quando Elias, ele se encontrava aí fraco, ele entrou naquela caverna porque já tinha vindo de uma caminhada e Jezabel estava querendo matar Elias por causa daquela caminhada dele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor grandes coisas ainda tinha para a vida de Elias. E Elias, mesmo querendo desistir, o Senhor não permitiu que Elias desistisse. Porque o que fazemos não é para nós. O que a missionária faz não é para mim, não é para o esposo, não é para a irmã. O que a missionária faz é a obra de Deus e é para Deus. É quando nós fazemos algo que o nome de Deus, que é para glorificar o nome de Deus, o tempo não é nosso, a hora também não é mais nossa, não tem mais nada que a gente possa fazer, né? E o Senhor já confirmou a palavra de hoje, já, Números capítulo 17, versículo 8, através da vida da missionária, através da vida também de Pérola. Deus confirmou a palavra já aqui, que fala sobre o bastão de Arão, né? Deus me deu essa palavra esses dias, o Espírito Santo falava comigo na minha casa esses dias. E quando eu estava pedindo a Deus a semana passada uma palavra para o dia de hoje, o Senhor falou para mim, a vara de Arão, ela vai florescer. E nesse momento eu disse bem assim, Senhor, então essa é a palavra, né? Então muito obrigada a Deus, porque que essa palavra venha primeiro sobre mim, para que através de mim ela possa edificar almas, vidas, que diz assim, Números 17, versículo 8, que diz assim, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado. E tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. E eles viram o que havia acontecido. E cada chefe pegou o seu bastão. Irmãos, a palavra vai dizer que o próprio Deus foi quem retirou aquele povo do Egito. A palavra vai dizer que Deus tinha um enviado dele, que era o próprio Moisés, e que Arão também estava com Moisés, acompanhando Moisés, ajudando Moisés, assim também como Josué esteve como um bom discípulo ali naquele momento, para fazer a vontade de Deus, porque Deus, ele nunca vai nos deixar só no meio da caminhada. A palavra vai dizer que até o próprio Jesus cansou
quando ele estava com aquela cruz no caminho do Gólgota. Mas a Bíblia diz que Jesus levantou sim um homem para ajudar Jesus com aquela cruz. E assim também somos nós quando estamos fazendo a obra do Senhor. Deus levanta pessoas para nos ajudar. Deus levanta pessoas para nos acompanhar. Deus levanta pessoas para nos levantar quando muitas vezes estamos caídos, cansados, prostrados. Porque Jesus também, ele caiu naquele momento que aquela cruz pesou e ele não suportou o peso. E assim também somos nós. E a Bíblia vai dizer que estando Arão naquele momento ajudando Moisés, estando Moisés com Arão ali também no meio do deserto, a palavra vai dizer que aquele povo se rebeliou, a palavra vai dizer que aquele povo não entendeu o que Deus chamou Arão, o que Deus chamou Moisés também para fazer. A Bíblia vai dizer que eles naquele momento se questionaram. A Bíblia vai dizer que naquele momento eles se perguntaram. Porque é assim sempre nas nossas vidas e na nossa vida. Todas as vezes que Deus levantar você para fazer algo, não ache e pense que vai ser fácil, que as pessoas vão enxergar o que Deus fez em você da forma que Deus lhe olha ou da forma que Deus vê. Ou como que as pessoas vão entender o que Deus lhe chamou para fazer. E foi dessa forma na vida de Arão, na vida de Moisés. Muitos que se encontravam naquela situação ali, naquele deserto. Muitos que viram os sinais quando Moisés chegou naquele local e mostrou para Faraó, diante daquele povo, que ele tinha sido escolhido para resgatar aquele povo. Aquele povo que viram as 10 pragas. Foram os mesmos que se questionaram se Deus verdadeiramente tinha falado com Moisés, tinha chamado Arão. Foram mesmos que se rebeliaram, foram os mesmos que viram a glória de Deus na vida de Moisés, na vida de Arão. E a palavra vai dizer que naquele momento Arão olhou para o povo, mesmo intercedendo a Deus. Moisés também, por algum momento, se chateou também, mas o Senhor, ele foi lá naquele momento e resolveu aquela situação, porque tem momentos nas nossas vidas que é Deus que tem que intervir. Tem momentos nas nossas vidas que é Deus que vai ter que ser Deus que vai ter que se levantar para fazer, para agir na nossa vida. E naquele momento que aquele povo se levantou contra Arão e contra Moisés, o Senhor teve que se levantar em favor deles também. E a palavra vai dizer que quando o Senhor naquele momento deu a Moisés aquela estratégia para mostrar aquele povo que verdadeiramente Moisés estava seguindo o roteiro daquilo que Deus tinha dito para ele, que Arão estava vivendo os projetos que Deus lhe chamou para fazer. A palavra vai dizer que naquele momento que Moisés olhou para aquele povo e se viu diante daquela situação difícil, a Bíblia vai dizer que o Senhor mostrou para Moisés uma estratégia para que aquele povo começasse a entender que verdadeiramente Arão tinha sido escolhido para representar a tribo de Levi. E Deus começou a dar o passo a passo a Moisés naquele momento. Deus começou a dar o passo a passo também para Arão também, que ele ficasse no posicionamento, na postura. Interessante, irmãos, que o tempo todo Arão na postura, no posicionamento, orando. E muitas vezes nós achamos que quando as pessoas se levantam contra as nossas vidas, que muitas vezes quando as pessoas estão duvidando do que Deus nos chamou para fazer, nós temos que provar alguma coisa, nós temos que fazer algo para mostrar para eles que nós estamos fazendo a vontade de Deus, sendo que quem vai nos justificar é o próprio Deus, como já foi dito aqui nesta tarde. Nós somos justificados por Ele. Quando você está fazendo o que Deus lhe chamou para fazer, com excelência, como Daniel fez, nós somos justificados pelo Senhor. E a palavra vai dizer que quando Moisés começou a fazer aquilo que Deus lhe ordenou, quando ele pegou as 12 varas, colocou diante da presença, irmãos, olha, é diante da presença, porque foi diante da presença que Moisés lançou as varas, que Moisés colocou as varas. Foi diante da arca do Senhor. Moisés não foi diante de ninguém. Moisés não foi dizer a ninguém. Moisés foi diante da presença. O Senhor movimentou naquele momento Moisés a fazer tudo. Moisés, vá até a minha presença. Coloque diante da minha presença. Vá diante da arca. Chegue ali dentro da tenda sagrada e coloque essas 12 varas.
diante da presença do Senhor, da Arca da Aliança. Deixe ali, porque vai florescer, Moisés. Aleluia. Vai florescer. E naquele momento, irmão, muitos que estavam ali não estavam entendendo o mistério de Deus. Você imagine só, irmãos, naquele momento, as pessoas ali olhando para Moisés, eu estou me arrepiando todinha, e eles dizerem assim, olhando para ele, olha, comece a me dar aí um monte de vara, me dá 12 varas aí. E aquele povo que se encontravam ali naquele momento dizer assim, ele tá louco, o que é que ele está querendo fazer com vara? O que é que ele está querendo fazer agora nesse momento com esse monte de pedaço de pau? Vamos ver agora o que é que Moisés vai fazer com esse monte de pedaço de madeira. Vamos observar, vamos esperar. E naquele momento o Senhor também não falou. Ficou calado, só disse, Moisés, faça o que eu estou te dizendo. Pegue tudo e lance diante da minha presença. Coloca diante da minha presença, Moisés, as 12 varas, Senhor. Coloque lá e deixa lá. Porque quem vai fazer não é você, Moisés. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai fazer sou eu. Moisés achou que dessa vez, irmãos, a sarça ia queimar no meio de todo mundo. Porque até então a sarça só queimou para Moisés ver. Mas Deus tinha um mistério com sarça na vida de Moisés, com madeira na vida de Moisés, porque essas madeiras também foram as madeiras que foram escolhidas para fazer o templo de Salomão. Foram as melhores madeiras. Deus tem mistério, irmão, com madeira. Deus, ele tem mistério na nossa vida hoje, com o que você vai lançar diante da presença dele. Entenda, a presença de Deus, ela pode trazer bênçãos e maldição, dependendo de como eu e você estejamos diante dele. Então é bom que quando você se lançar diante da presença dele, ou o que você for lançar diante da presença de Deus, esteja de acordo com o que agrada o coração do Senhor. E foi aquilo que aconteceu quando Moisés foi diante da presença do Senhor. Ele lançou o que Deus tinha pedido que ele fizesse. Ele chegou diante dele e lançou a situação. E colocou aquelas 12 varas ali naquele momento diante da presença do Senhor. E saiu e deixou, irmãos. Deixou lá, porque aquilo que eu e você não fazemos, o Senhor, ele faz. A Bíblia diz que é ele quem opera os milagres. Nós somente oramos, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, ele já estava ali trabalhando, enquanto Moisés estava em casa. E o povo estava se questionando, perguntando, vamos ver o que é que vai sair dali de dentro. Vamos ver o que é que Deus vai fazer. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. Deus estava trabalhando, irmãos. Deus estava movendo. Deus estava fazendo florescer aquilo que verdadeiramente estava correto diante dele. Amém. Porque não tem como você estar plantado, agradando ao Senhor, fazendo a vontade dele. Não tem como você não florescer. Não tem como. Todas as vezes que você estiver fazendo a vontade de Deus, todas as vezes que você estiver agradando ao Senhor, você vai sim passar por aflições. Moisés passou, Jesus passou, os discípulos passaram, mas a Bíblia vai nos dizer que os sinais e maravilhas os acompanharam. E eles até hoje nos acompanham. Você até pode viver aflições, mas os justos, irmãos, eles vão sim viver aflições. Eles vão sim passar por aflições, mas a palavra vai dizer que eles vão passar, não vão permanecer e nem vão perecer e nem continuar nela. O Senhor vai nos livrar de todas elas. E aquele momento de aflição que Moisés estava passando foi difícil. Imagine você ali com o povo, ajudando o tempo todo. Primeiro Moisés já tinha dito a Deus que não era eloquente naquilo que ele chamou ele para fazer, que era falar. Moisés era pesado em língua. Moisés vai lá, Deus usa Moisés, ele chega diante do deserto, as coisas acontecem e depois o povo está ali se questionando. Imagine que situação difícil Moisés estava vivendo naquele momento, mas Deus permitiu que aquele povo se rebeliasse daquela forma,
se levantasse daquela forma, não era para derrubar Arão, não era para derrubar Moisés, e nem tampouco para acabar com o movimento que Deus estava fazendo ali no deserto, mas era para botar tudo no seu devido lugar. Amém. Era para colocar tudo no seu devido local, porque naquele momento a própria palavra vai dizer que o próprio Deus dali já começou a separar quem tinha que ficar, quem tinha que morrer e quem ia prosseguir, entrar na terra da promessa com ele. Naquele momento Deus começou ali a separar as varas, irmãos. As varas podiam estar juntas, mas quando Deus fez ela florescer, ele separou a vara. A vara que floresceu era uma vara diferente. Era uma vara, irmãos, que não ia continuar junto com aquelas 11. Era uma vara que ia ser separada. E quando você floresce, você é separado. Amém. Amém. Glória. A palavra vai dizer que as 11 eram outras varas que iriam representar sim as outras tribos. Mas a vara de Arão, ela floresceu porque ela foi chamada, separada e escolhida para fazer algo diferente. Por isso só ela floresceu. Por isso só ela deu frutos. E olhe que os frutos já foram maduros. Deus mostrou que o tempo era aquele. É mistério, irmão. Deus mostrou que o tempo era aquele. Por quê? Porque os frutos já estavam maduros. A vara, além dela florescer, os frutos foram maduros, amêndoas maduras. E quando Deus mostrou que os frutos estavam maduros e que ela também florescia, ele estava dizendo para aquele povo ali, eu não só chamei e escolhi, como ele já está pronto. Eu não só chamei e escolhi, como eu já vou começar a fazer agora. Vai ser a partir de agora. E foi daquele momento em diante que o próprio Deus deu continuidade e disse, olha, Arão, a partir de hoje, você e sua família será escolhida para cuidar do templo do Senhor. A partir de hoje, você é o responsável pelo templo. A partir de hoje, você é responsável pela minha obra. A partir de hoje, você é responsável para fazer isso aqui dentro da minha casa. Só você terá direito e obrigação de entrar. Se outra pessoa vier em seu lugar, não vai dar certo, não vai florescer, não vai fluir, porque é você que eu estou escolhendo. Aleluia, o negócio é com você. Ele está ali, sabe? É desse jeito. Quando o Senhor nos escolhe, nos separa, o povo pode se levantar, mas quanto mais se levanta, mais você floresce. Amém. E Deus estava mostrando, irmão, se tem levante, é porque você está florescendo. É porque você está dando frutos. O povo se levantou e a vara floresceu e deu frutos. O povo murmurou, se questionou, será que é de Deus? Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que fez? E era por quê, irmão? Porque a vara ia florescer e ia dar frutos. Aonde tem fruto, aonde vai florescer, vai ter levante, vão situações serem criadas, mas é porque o Senhor está trabalhando ao seu favor. Amém, eu creio. É glória. Deus Não tem para onde correr. Não tem. A palavra vai nos dizer que logo em seguida, aquele povo teve que ficar calado. A Bíblia diz que aquele povo teve que ficar quieto. Por quê? Porque estava tudo dando certo. Estava tudo correndo como Deus falou que tinha que ser. Deus não precisou explicar para eles o que tinha que acontecer. Foram os frutos que mostrou para aquele povo que Deus estava no negócio. Então tem situações que Deus vai criar na nossa vida que nós não vamos precisar falar. Às vezes as pessoas só vão ver os frutos. Glória. Se você perder o seu tempo falando, você vai se desgastar emocionalmente, psicologicamente, vai ter respostas que não vai preciso ser dada e que muitas vezes vão vir na hora errada. Olha, até para responder, você precisa entender que há um tempo para tudo, porque existe um tempo que Deus responde o povo e existe um tempo que o Senhor silencia, é porque Ele já vai estar trabalhando no silêncio. Então a melhor resposta que Moisés e Arão deu para aquele povo não foi por muito falar, mas foram os frutos que aquela vara deu. Então não tem resposta melhor do que as obras, do que a fé.
Não tem resposta melhor do que os frutos. Não tem resposta melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Não tem resposta melhor do que o silêncio. Não tem resposta melhor, porque está lá escrito no livro de Provérbios que o tolo se passa por sábio no meio de muitos inteligentes. Se ele estiver muitas vezes, olha, muitas vezes não, calado. Se ele estiver calado, você vai estar dando a melhor resposta para quem fala demais. Quem fala muito, irmão, se perde depois nas próprias palavras. Mas aquele que ouve e fica calado e espera o próprio Deus dar a resposta, esse sim é o sábio. Você veja que o próprio Jesus, muitas vezes, ele não perdia tempo respondendo os fariseus. E quando ele respondia, era com outra resposta. Jesus nunca respondia os fariseus, ele sempre fazia outra resposta, através de muitas vezes parábola, mas era sempre com outra resposta, porque existem pessoas que você ainda que responda, elas nunca vão entender o que Deus está fazendo em você. Não adianta você tentar responder quem não está vivendo o que Deus preparou para você viver. É você que tem que viver, é você que vai viver. Então não vai adiantar você tentar explicar o que você vai ter que viver diante de Deus. Glória. Não adianta, e naquele momento Arão não podia explicar para aquele povo. Era uma grande multidão. Eram muitos que se encontravam diante dele. E você imagine só ele ter que explicar para tanta gente que realmente Deus tinha falado com Moisés, que ele estava fazendo o que Deus já tinha dito. Você imagine se ninguém vai entender quando você chegar diante deles para estar explicando o que Deus falou com você e para você. Por isso que quando Moisés chegou diante daquele mar e perguntou a Deus, clamou e se questionou, o Senhor falou: mas Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. O próprio Deus estava dizendo naquele momento: Moisés, tem momento que você tem que marchar calado. Tem momento que você tem que prosseguir calado. Tem momentos que você tem que fazer calado. Você não pode trabalhar e falar, porque se você fala e trabalha ao mesmo tempo, você perde o foco. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, porque um vai ficar chateado. Então muitas vezes você vai ter que fazer calado e outras vezes você vai ter que parar e falar. Mas os dois não dá para fazer. Não dá. E foi assim que Moisés fez. Enquanto Moisés estava dialogando, enquanto Moisés estava falando, enquanto Moisés estava se justificando diante daquele povo, Moisés estava se desgastando, perdendo forças, perdendo o equilíbrio emocional, perdendo também o equilíbrio psicológico, porque eram muitas vozes, eram muitas pessoas ao mesmo tempo falando no ouvido de Moisés, eram muitas questões para serem resolvidas. Imagine você estar defendendo o seu próprio irmão. Muitos que se encontravam ali iriam dizer: é irmão dele. É por isso que está defendendo. É irmão. É por isso que ele não quer que a gente diga nada contra ele, porque é irmão. Mas ainda, irmãos, que seja da nossa parentela, ou que seja do nosso mesmo convívio, ou seja nosso amigo, se estiver fazendo a vontade do Senhor, nós temos que estar sim apoiando. Você lembra de Josué? Por ele ser um bom discípulo com Moisés, ali do lado, por ele estar fiel, aprendendo, ele foi o sucessor. Ele foi o sucessor de Moisés. Quando chegou o tempo determinado na vida de Moisés, o Senhor já estava olhando Josué. Olhe, Deus não permitiu que Moisés fosse simplesmente achando que Moisés feriu a rocha e não era mais digno daquela chamada. Não. Quando Deus permitiu que Moisés fosse para a glória, Deus já tinha visto que Josué estava pronto e apto para ficar no lugar de Moisés. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não. O nosso Deus é Deus de já. Ele é aquele Deus que tudo que ele faz, como está escrito aqui no livro de Números, capítulo 17, 8, floresce. A vara de Arão floresceu, porque o Senhor diz na palavra dele que já estava pronto, já era tempo de florescer. Ah, irmãos, existem várias estações do ano. Existe o inverno, existe o verão, existe o outono. E o Senhor, ele trabalha em cada tempo determinado da nossa vida de uma forma diferente. O Senhor permitiu tudo aquilo na vida de Arão. Não era simplesmente só para que Arão morresse e perecesse ali, não. Mas Deus já estava preparando Arão para o templo, para trabalhar no templo para ele.
Situações que você viveu ou que você está vivendo hoje, elas vão florescer e vão dar frutos. Esse inverno que você está passando hoje, essa tempestade que você está vivendo hoje, é para que quando chegar a primavera você floresça. Você vai florescer na primavera. A primavera vai chegar para a sua vida, dando flores e frutos. Você vai florescer, mas primeiro você está passando pelo inverno, pela tempestade. Mas a primavera vai chegar para você. Você vai florescer. O que você está vivendo hoje é uma preparação para o que está por vir na sua vida. Deus está trabalhando para você florescer e dar frutos. Mas eu estou sofrendo no meu casamento, na minha saúde. Então não se preocupe, se for no seu casamento, você vai ser ministra de casais. Você vai ter tanta experiência na área sentimental. Você vai ter tanta experiência que quando as pessoas chegarem diante de você para começar a contar para você o que está vivendo, você vai olhar para ela, só vai ouvir tudo que ela tem para dizer. E depois você vai dizer para ela: tudo que você está falando aí eu já vivi. E eu quero dizer para você que eu venci, eu superei. E hoje eu estou aqui, porque um dia eu também vivi o que você viveu e eu estou de pé para levantar pessoas que hoje também estão vivendo a mesma situação e achando que não vão sair dela. Esses são os frutos que o Espírito Santo fala que nós temos que dar, os frutos que nós temos que ter, os frutos que nós devemos apresentar ao Senhor pelos invernos que nós passamos, pelos desertos que nós vivemos, pelas lutas que nós enfrentamos e conseguimos vencer e estamos de pé. Você já pensou na próxima rebelião? Arão já tem experiência suficiente para o que ele viveu lá atrás. Moisés, irmãos, Moisés já tinha visto 10 pragas. Por isso que Moisés tinha experiência suficiente para dizer àquele povo que o Senhor estava com eles, que Deus tinha uma terra prometida, porque Moisés já tinha vivido sofrimentos lá atrás. Moisés viu, olha, ninguém viu quando a sarça queimou, só Moisés, irmão. Só Moisés. Tem coisas que é só você que vai viver em Deus, só você e o Senhor. Ah, mas pastora, e por quê que as pessoas não acreditam quando eu falo? É porque foi você e Deus. Nessa noite que Deus falou com você, só quem estava lá era você. As provas que você passou, irmãos, foi você que passou. Não adianta, ninguém vai entender o que você passou. Nós estamos vivendo um tempo onde o amor de muitos estão se esfriando e as pessoas não querem mais ouvir histórias de sofrimento. Hoje o que as pessoas querem ouvir é a sua superação. É o que você venceu. Mas as pessoas não estão se importando mais para o que você viveu, para o que você está passando. As pessoas hoje só querem ver a sua vitória. E só depois da sua vitória elas vão acreditar em você. Então, ou você acredita em você, acredita no Deus que você serve, crê que o Senhor vai te tirar de todo esse processo que você está vivendo e quando você sair dele, você entender que você agora tem que florescer, você entender que você agora tem que dar frutos, você entender que você agora tem que prosseguir. Não é se rebeliar contra Deus, não. Ah, eu passei por isso tudo e agora eu não quero mais nada. Não. É você entender que você vai passar, mas que você vai florescer, você vai dar frutos, você vai mostrar para aquelas pessoas que você vai sim vencer, que você venceu e que hoje você não é mais uma árvore cortada, como está escrito lá no livro de Jó. Hoje você não é mais uma árvore cortada e você também nunca vai viver como uma árvore cortada a vida toda, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ela vai florescer. E se a vara de Arão foi cortada, colocada diante da presença do Senhor e ela floresceu, nós também vamos florescer. Por quê, pastora? Porque nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. E como imagem e semelhança do Senhor, a Bíblia diz que coisas maiores podemos fazer. Está escrito que coisas maiores nós vamos fazer. Que tantos são os milagres que não podem nem estar escrito aqui na palavra do Senhor. Então, se não podem estar escrito porque muitos foram, imagina eu e você com a
fé tão grande que quando chegarmos em locais aonde um dia as pessoas nos viram caídas, prostradas, destruídas, nós vamos olhar para eles e vamos dizer: olha, eu não tenho nada, mas eu faço como Pedro. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É a reviravolta. É o novo de Deus. O Senhor tem um novo tempo. O Senhor tem uma nova história. Ele quer fazer tudo novo. E quem tem que determinar isso sou eu e você. Não espere que ninguém vai chegar para você, levantar você e dizer: olhe, Deus está fazendo tudo novo. Não, porque a própria palavra já nos diz isso. Eis que eu faço uma coisa nova e que já estou fazendo. Então entenda que o Senhor já está fazendo tudo hoje, novo a partir de agora, porque a palavra dele é viva. Essa palavra é viva. Ela tem vida porque Jesus está vivo. Amém. Glória a Deus. Então o que Deus tem para mim e para você hoje é uma palavra de vida. Levante, floresça. Floresça onde Deus te plantou. Como pode uma vara florescer no meio do deserto? Mas diante da presença de Deus, todos nós temos que florescer. Diante da presença do Senhor, nós vamos florescer. Quem está diante da presença de Deus não morre, não morre. Até Agar, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Agar caminhando, Agar ali sem roteiro, sem caminho. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ouviu a voz, o choro do menino. E o Senhor preparou para Agar uma fonte. O Senhor preparou para Agar um refrigério. Então você não vai morrer onde você está. Você não vai estacionar onde você está. O Senhor tem coisas grandes mais à frente na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele vai alegrar sim o seu coração. Ele vai alegrar a sua vida. Vai florescer. Anote essa palavra que o Senhor está liberando hoje para a sua vida. Vai florescer. Esse deserto vai passar. E ainda que você esteja nele, eu digo para você porque está escrito, vai florescer, vai dar frutos. É processo, nós temos que passar porque está escrito. Mas você vai florescer, você vai dar frutos. Creia, porque a palavra do Senhor, ela nos traz esperança. A palavra do Senhor diz que ela traz esperança. Olha, trazei a nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. Então a palavra do Senhor, ela nos traz esperança, porque o nosso Deus é Deus de futuro, é Deus de coisas novas. E o que a irmã hoje chegou aqui, a missionária Ana, mostrando o testemunho dela, mostrando tudo. Você veja que foi uma história, mas o Senhor preparou algo novo. E hoje o que ela está vivendo hoje, coisas novas na presença, irmão. Porque é na presença do Senhor, é com a presença do Senhor que Deus está fazendo coisas novas na vida da missionária Ana. Deus está fazendo coisas novas porque ela está na presença. Ela apresentou também diante da presença do Senhor e por isso o Senhor fez florescer. Amém. Por isso o Senhor fez dar frutos. Por isso o Senhor permitiu que ela tivesse sendo tão abençoada e que ela fosse tão abençoada. Então você continue, irmã Ana. Continue, porque nós estamos aqui na terra para isso, fazer a obra de Deus. Eu também passo por muitas lutas, não é fácil. Você já foi pregar lá na igreja, você viu um pouco, é muito cansativo, porque hoje quando você quer fazer a obra do Senhor com verdade, com sinceridade, não é fácil, é muito difícil, é muito cansativo, mas também não foi fácil para Jesus, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para nenhum dos discípulos. Moisés também passou por luta, por dificuldade, Arão também. Foram muitas lutas, então nós não devemos olhar, nós devemos entender que a luta vai vir, mas nós vamos florescer. Amém. As aflições vão vir, sim. Mas o Senhor vai nos livrar de todas elas. Ele vai nos ajudar, como Ele tem nos ajudado até hoje. Ele vai fazer, olha, você prosseguir, como você tem prosseguido até hoje. Ele não vai lhe abandonar. Ele diz na palavra dele que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Então, se Ele diz na palavra dele que Ele está conosco até o fim. Ainda essa semana eu falei a uma amiga minha sobre isso. Eu disse a ele, disse que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Então Ele está contigo desde o começo. Amém. E até agora. Ele não nos abandona.
Então prossiga nessa fé, continue nessa fé, dê continuidade à obra de Deus, segure com a mão no arado com muita força. Desde a hora que eu entrei aqui, que eu conversava com você, que eu orava para você, eu já via isso, eu estava vendo que você estava preparando um ministério, tudo, fazendo como Arão, e hoje a palavra que o Senhor me deu na minha casa só se concretizou, né, só confirmou quando você falou ali, né, eu entendi, eu disse, Jesus, é verdade. Quando eu olhei para ela, era isso que eu via, Deus me mostrava dessa forma. Então é um novo tempo, e Deus está fazendo coisas novas nesse tempo. Você veja que o sistema está aí, né? Muitas coisas acontecendo por causa da pandemia. Você veja que pessoas rodando no deserto em círculos ainda, tentando sair, mas quem tem a presença de Deus está florescendo. Eu creio. Né? Quem tem a presença de Deus está começando algo novo. Quem tem a presença de Deus está iniciando coisas novas no meio do deserto, no meio de situações difíceis, e o Senhor dizendo aí, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou trabalhando, eu continuo operando. Então, continue. Muito obrigada pela confiança. Lhe desejo, como dizia e diz um pastor amigo meu, lhe desejo paz, saúde e prosperidade. Que o Senhor lhe abençoe, que Deus possa também estar abençoando o pastor também, que nos recebeu aqui com muita graça, com muita presença, porque quando nós entramos aqui, nós sentimos, eu me sentei aqui quietinha, e eu senti a presença de Deus nesse lugar, e eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada porque este local está cheio da tua glória. Amém, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio Paulo ele disse, né, que quem é espiritual de ninguém é discernido, mas tudo discerne. Então eu senti a presença de Deus quando entrei. Mas pastora, e a presença de Deus fica nesse espaço? Não, irmão. A presença de Deus já estava com este homem quando nós entramos. Ele só trouxe com ela. Essa presença estava com ele. E eu pude sentir quando eu cheguei, por causa dele, porque ele estava nele. Vai chorar não pastor. Tá com a cara de que vai chorar. Não é por causa das quatro paredes, porque a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas como Deus está, a presença de Deus está sobre a vida dele. Quando eu entrei, eu senti a presença de Deus aqui nesse lugar. Amém. Então, glória a Deus, porque nós ainda temos homens e mulheres que carregam a presença de Deus. Amém. Glória a Deus por isso, e assim eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Amém. Louvado seja Deus, né? Glória a Aleluia. Vamos encerrar aqui. Louvado seja Deus. Agradeço a cada um que esteve conosco, né, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Né, programa Dorcas Levanta-te. Nesta tarde tivemos aqui a pastora Neíma trazendo a palavra, o pastor Jorge, diretor da Converte, a missionária Pérola, meu esposo está ali, né? Louvado seja Deus. E vamos encerrar aqui para a honra e glória do Senhor. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Eu creio que tudo que foi falado aqui, vocês aí receberam, guardem na tábua do seu coração, que Deus vai fazer você florescer. Amém? Louvado seja Deus. Programa Dorcas, levanta-te, porque o Senhor quer te ver de pé, meu irmão e minha irmã. Deus te chamou como, louvado seja Deus, como cabeça e não como cauda. Amém? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém. Falamos aqui do plano de salvação, seja salvo, liberto e curado em nome de Jesus. Amém? Até próxima terça-feira, se assim o Senhor permitir, em nome do Senhor Jesus, e se Ele não vir arrebatar a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Oh, glória!